Já assistimos a vídeos de tempestades intensas, tufões e tornados, mas você já presenciou um tsunami de gelo? E ondas tão altas que engolem prédios de 5 andares inteiros? Vamos explorar alguns dos fenômenos climáticos mais surreais e impressionantes que já foram registrados em vídeo. Deslizamento em La Paz, Bolívia. La Paz, a capital administrativa mais alta do mundo, está situada nos Andes, a cerca de 3.600 metros acima do nível do mar. A cidade, que abriga cerca de 86 mil pessoas, foi construída em uma região montanhosa e possui muitas áreas residenciais em encostas íngremes, tornando-a altamente suscetível a deslizamentos. Em 30 de abril de 2019, após dias de chuvas torrenciais, a terra começou a ceder em uma área conhecida como Bajo Lojeta, um bairro de baixa renda com casas construídas sem a devida regulamentação. As autoridades já haviam alertado os moradores para deixarem suas casas quando rachaduras começaram a aparecer nas estruturas. Mesmo assim, centenas de pessoas ficaram observando, impotentes, enquanto o solo lentamente cedia e engolia suas casas. Um deslizamento de grandes proporções finalmente arrastou cerca de 30 construções para dentro do que parecia um abismo sem fim. Felizmente, os pequenos deslizamentos que ocorreram antes do grande colapso deram aos moradores tempo para evacuar. No entanto, as famílias perderam tudo o que tinham e foram forçadas a abandonar suas casas sem conseguir levar nada além das roupas que vestiam. Esse evento foi um triste exemplo das consequências de construções irregulares e da falta de infraestrutura adequada em áreas de risco, uma situação comum em várias cidades da América Latina. Além disso, a alta altitude e o terreno montanhoso de La Paz tornam essas comunidades ainda mais vulneráveis a desastres naturais, principalmente em períodos de chuvas intensas. Se você já visitou alguma praia, talvez tenha reparado em pequenas porções de espuma branca flutuando perto da beira do mar. Esse fenômeno estranho e até bonito de observar é causado naturalmente quando há alta concentração de matéria orgânica na água, como algas marinhas e fitoplâncton. Quando o vento e as ondas jogam essas substâncias de um lado para o outro, acabam prendendo bolhas de ar, formando uma espuma que se acumula em grandes camadas e que é levada pela maré. No entanto, em algumas praias do mundo, o fenômeno ocorre em uma escala absurda, criando uma aparência semelhante a um gigantesco cappuccino marinho. Foi exatamente isso que aconteceu em Frog Beach, na Austrália, onde a espuma dominou toda a orla e criou uma cena quase assustadora. Imagine caminhar até a praia para relaxar e dar de cara com uma onda de espuma que cobre a areia, o mar e as pessoas ao redor. Esse fenômeno em grande escala é raro, mas a natureza nos lembra que é perfeitamente possível e que, quando ocorre, transforma completamente a paisagem. Embora geralmente não seja tóxica, a espuma de mar com um aspecto marrom e turvo pode ser desconcertante. Diante de uma praia coberta por espuma, fica difícil até entender o que está acontecendo. É como se estivéssemos diante de um cenário de filme de ficção científica, envolto em espuma. Agora imagine estar completamente encoberto por essa espuma suja e salgada, com uma consistência semelhante à de creme de chantilly. Essa experiência, além de bizarra, é um pouco incômoda. E não se engane, embora a maioria da espuma marinha seja inofensiva, em algumas áreas do mundo, especialmente em lugares que despejam grandes quantidades de esgoto não tratado no mar, essa espuma pode se tornar tóxica. Países como o Reino Unido, por exemplo, enfrentam esse tipo de problema em áreas costeiras, onde grandes volumes de esgoto se misturam com a água do mar e, assim, originam uma espuma que traz riscos à saúde. É quase impossível diferenciar as espumas seguras das tóxicas apenas pelo olhar. Ou seja, a ideia de se jogar nessa espuma marinha, pensando que é só um monte de bolhas, pode ser arriscada. Prefiro ficar na minha cadeira de praia, observando de longe, do que me arriscar em uma maré de espuma marrom. E você, o que faria? Se você também prefere admirar de longe, curta o vídeo. E se é corajoso o suficiente para mergulhar nessa mistura, deixe seu comentário contando o que o motivaria a se aventurar. Certos fenômenos naturais, como o rastro deixado por um relâmpago em superfícies, podem ser surpreendentemente semelhantes às estruturas do nosso próprio corpo. Um raio que atinge o solo pode deixar marcas com ramificações que lembram o sistema nervoso humano, ou até mesmo as raízes de uma árvore. Esses desenhos complexos, formados pela descarga elétrica, são um lembrete visual da energia pura que um relâmpago carrega. E como ele esculpe padrões na superfície da Terra ou em objetos atingidos,
algo que fascina tanto cientistas quanto observadores curiosos. Tempestades de granizo colossais. Quando pensamos em granizo, imaginamos pequenas pedras de gelo caindo do céu, mas há regiões onde esse fenômeno alcança um nível assustador. Granizos colossais já foram registrados em várias partes do mundo, com alguns deles chegando ao tamanho de uma bola de beisebol ou até maiores. Essas tempestades ocorrem quando o ar quente e úmido sobe rapidamente, encontrando camadas de ar frio no céu. O vapor de água congela ao entrar em contato com o ar frio, formando camadas de gelo que continuam a se acumular enquanto são mantidas suspensas pelos ventos ascendentes. Um caso extremo foi registrado na Argentina, onde granizos de até 20 centímetros de diâmetro caíram em uma tempestade recorde, causando danos significativos a carros, casas e plantações. Outro caso impressionante aconteceu no Texas, onde uma tempestade de granizo gigante causou milhões de dólares em danos, destruindo telhados e quebrando janelas de centenas de residências. Esses blocos de gelo são lançados ao chão com tamanha força que chegam a atravessar estruturas de metal e concreto. Granizos gigantes podem ser letais para quem é pego de surpresa, e é por isso que, em áreas propensas a tempestades de granizo, os moradores são orientados a buscar abrigo em locais fechados sempre que houver uma previsão de tempestade. Para quem vive próximo a lagos e rios, um passeio de barco pode ser um prazer simples e relaxante, mas também está sujeito ao humor da natureza. Imagine que você acabou de comprar um barco novo para desfrutar do lago quando uma tempestade violenta se aproxima rapidamente. Nesse caso, mesmo sem feridos, a aventura se torna um lembrete de como o clima pode transformar uma tarde tranquila em uma situação arriscada. E não é só isso. As tempestades também representam um risco significativo para quem possui embarcações, já que os ventos e ondas fortes podem danificar ou virar um barco em questão de segundos. As maravilhas da aurora boreal e austral. A aurora boreal e sua irmã no hemisfério sul, a aurora austral, são fenômenos naturais que fascinam pessoas há séculos. Esse espetáculo de luzes coloridas ocorre nas regiões polares, onde partículas carregadas do vento solar interagem com a atmosfera da Terra. Essas partículas excitam os átomos na atmosfera, que então liberam luz em diferentes cores, criando faixas verdes, vermelhas, roxas e azuis que dançam no céu. A melhor época para observar esse fenômeno é durante os meses de inverno, em regiões como a Noruega, Suécia, Islândia, Canadá e Alasca, onde as noites são longas e o céu está livre de poluição luminosa. Ver uma aurora ao vivo é uma experiência indescritível. As luzes parecem fluir e se mover de forma hipnotizante, como se o céu estivesse em constante transformação. Além de serem incrivelmente belas, as auroras também são um lembrete visual de que a Terra é protegida por um campo magnético que nos defende das radiações solares mais intensas. Sem ele, essas partículas carregadas poderiam causar sérios danos à saúde humana e aos sistemas de comunicação. Imagine um choque de vibrações caírem drasticamente de valor. E agora imagine o mesmo choque se manifestando através de uma tempestade que afeta uma enorme plantação de energia solar ou destrói recursos naturais valiosos. Parece até que a Mãe Natureza decidiu interferir nos negócios. Em um evento recente, uma forte tempestade passou próximo de uma área onde estavam instalados painéis solares, causando um apagão e danificando toda a instalação. Essas situações mostram que, apesar dos avanços tecnológicos, nossos empreendimentos ainda estão vulneráveis à imprevisibilidade dos elementos naturais. Muitas culturas ao redor do mundo têm mitos e lendas sobre divindades e forças sobrenaturais relacionadas às tempestades. E quem já experimentou uma tempestade intensa, com raios e ventos uivantes, entende por que Zeus, o deus grego do trovão, inspirava tanto respeito e medo. Durante uma tempestade poderosa, um raio atingiu um quintal cheio de árvores, destruindo várias delas em segundos, enquanto as casas ao redor permaneceram intactas. Para alguns moradores, isso foi visto quase como um milagre, e eles certamente agradeceram pela boa sorte de suas casas terem escapado ilesas, como se tivessem uma proteção especial. Às vezes, a natureza parece enviar sinais que indicam que talvez seja melhor mudar o trajeto. Em uma cena incrível, uma árvore caiu bem na frente de um carro em movimento durante uma tempestade, bloqueando a estrada completamente. Felizmente, o motorista estava ileso,
mas sem dúvida recebeu a mensagem da natureza para escolher outro caminho. Esses eventos servem como lembretes de que precisamos estar atentos e prontos para reagir ao inesperado, especialmente em condições climáticas severas, quando árvores e até postes de luz podem cair sem aviso. Em algumas regiões onde as tempestades são frequentes, não é incomum que quedas de energia sejam algo com o qual as pessoas já estão acostumadas. Em um exemplo recente, uma tempestade severa causou um apagão generalizado em uma cidade, mas os moradores, em vez de ficarem chateados, aproveitaram para assistir a um show de fogos involuntário. O céu ficou iluminado por relâmpagos intensos que cruzavam as nuvens, proporcionando um espetáculo visual digno de celebração. Mesmo sem luz elétrica, os relâmpagos iluminavam o céu, e as pessoas podiam admirar o show da segurança de suas casas. Quem nunca ouviu falar de teorias que tentam explicar fenômenos naturais como sinais de presenças alienígenas? Em uma gravação recente, uma coluna de nuvens com um formato peculiar pareceu gerar uma curiosidade e até um pouco de receio entre os espectadores. Muitos brincam que fenômenos como esses parecem saídos diretamente de um filme de ficção científica sobre invasões alienígenas. Embora esses eventos possam ser explicados por cientistas, é impossível não se surpreender com a capacidade da natureza de criar visões tão impressionantes que parecem desafiar as leis da física. Quando a força de uma tempestade é intensa o suficiente para quebrar janelas e invadir casas, o impacto não é apenas físico, mas psicológico. Um exemplo aconteceu quando uma família teve suas janelas estilhaçadas por uma tempestade com rajadas de vento tão poderosas que pareciam um verdadeiro ataque. Felizmente, ninguém na casa ficou ferido, mas o susto foi grande. Esses eventos nos lembram da necessidade de estarmos preparados para eventos climáticos extremos e de reforçar nossas construções para que possam resistir às forças naturais que surgem com pouco ou nenhum aviso. Em um evento impressionante, uma mulher que estava próxima de um lago durante uma tempestade quase teve um segundo aniversário. Ela estava prestes a mergulhar na água quando um raio atingiu o local, criando uma onda de eletricidade na superfície. Por sorte, ela ainda não tinha saltado e pôde se afastar com segurança. Situações como essa nos alertam para os perigos de estar em ambientes abertos ou próximos à água durante tempestades. As descargas elétricas são imprevisíveis e podem ser fatais para quem está desprevenido. Em certas regiões, fenômenos raros como o fogo azul podem ser vistos durante a noite, especialmente perto de vulcões e campos de carvão. Em uma mina de carvão ativa, por exemplo, uma fogueira ininterrupta parece brilhar eternamente com um tom avermelhado e amarelado. Essa imagem surreal é resultado da combustão espontânea de gases subterrâneos e, embora seja assustador, cria uma visão hipnotizante. Algumas pessoas dizem que essa chama constante parece uma entrada para um outro mundo, como se a Terra tivesse uma fonte de energia misteriosa e inesgotável. Porém, esses locais são extremamente perigosos e é melhor observá-los à distância, com segurança. Desastres naturais como enchentes podem transformar completamente um ambiente em questão de horas. Imagine uma cidade tranquila sendo tomada pela água, transformando ruas e prédios em verdadeiros canais. Em um caso recente, uma enchente repentina tomou conta de uma pequena cidade, convertendo casas e estradas em rios improvisados. Felizmente não houve vítimas, mas os moradores ficaram surpresos com a força e a rapidez da natureza. Esse tipo de evento reforça a necessidade de planejar melhor a infraestrutura de áreas propensas a enchentes, garantindo que as pessoas e suas propriedades estejam protegidas contra as forças imprevisíveis da natureza. Enchente devastadora em Guilin, China. Guilin, uma das cidades mais pitorescas da China, famosa por suas formações kársticas e rios sinuosos, enfrentou uma das piores enchentes de sua história em julho de 2023. Localizada na província de Guangxi, a cidade é conhecida pelas chuvas fortes e frequentes durante a temporada de monções. Mas, naquele ano, a quantidade de chuva foi excepcionalmente alta, quebrando recordes que estavam em vigor desde 1957. Nas semanas que antecederam a enchente, previsões meteorológicas já indicavam uma série de tempestades incomuns no sul da China. De acordo com relatórios, mais de 21 centímetros de chuva caíram em menos de 24 horas, sobrecarregando rapidamente os sistemas de drenagem da cidade.
Essa quantidade de chuva não teve tempo para escoar, o que causou inundações repentinas em várias regiões. Guilin, uma cidade com um sistema de drenagem projetado para escoar quantidades moderadas de água, não conseguiu suportar a intensidade da tempestade. Além disso, os rios próximos, incluindo o rio Lijiang, transbordaram, aumentando o nível das águas nas áreas urbanas. A enchente transformou as ruas de Guilin em verdadeiros rios, onde carros foram arrastados como brinquedos de banho. Muitos desses veículos ficaram empilhados uns sobre os outros e moradores relataram ter visto carros flutuando ou sendo arremessados contra prédios e árvores. Casas e estabelecimentos comerciais próximos ao centro da cidade também foram afetados. Pisos térreos foram invadidos pela água, imóveis, eletrodomésticos e estoques comerciais foram arrastados ou completamente destruídos pela força da correnteza. As equipes de emergência locais mobilizaram-se rapidamente, com mais de 1.000 bombeiros, policiais e voluntários entrando em ação para evacuar as pessoas das áreas mais atingidas. Segundo os relatórios da Defesa Civil, mais de 1.900 casas foram evacuadas, totalizando aproximadamente 6.400 pessoas que foram forçadas a buscar abrigo em locais mais altos. Muitas dessas famílias perderam tudo o que tinham em poucos minutos. De acordo com as autoridades, por sorte, não houve mortes relatadas, embora algumas pessoas tenham sofrido ferimentos leves ao tentar escapar das águas. O impacto econômico da enchente foi imenso. Agricultores locais relataram a perda de grandes áreas de plantações, especialmente de arroz e chá, culturas que são vitais para a economia da região. Além disso, algumas áreas turísticas icônicas de Guilin foram fechadas temporariamente para reparos, e o setor de turismo, que contribui significativamente para a economia local, enfrentou um declínio nos meses seguintes. A enchente em Guilin serviu como um alerta para o governo chinês, que já vinha discutindo a necessidade de adaptar as cidades e a infraestrutura do país para resistir aos fenômenos climáticos cada vez mais intensos causados pelas mudanças climáticas. Em resposta ao desastre, foram planejadas melhorias para o sistema de drenagem e a construção de reservatórios adicionais para conter futuras enchentes, além de medidas preventivas para proteger áreas agrícolas e comunidades vulneráveis. Tempestade de granizo em Beji, China. Granizo é um fenômeno natural que pode causar danos sérios em áreas urbanas, e as tempestades de granizo em certas regiões da China são conhecidas pela intensidade e imprevisibilidade. Em abril de 2023, um grupo de amigos em Beji, na província de Guizhou, aprendeu da pior forma como essas tempestades podem ser destrutivas. Enquanto dirigiam em uma estrada rural, eles foram surpreendidos por uma tempestade de granizo que parecia mais uma verdadeira chuva de pedras. A tempestade começou com pancadas leves no teto do carro, mas rapidamente se intensificou. Os amigos se deram conta da gravidade da situação quando o retrovisor foi quebrado por uma pedra de granizo, seguido por uma rachadura no para-brisa e logo depois, uma peça de gelo atravessou o teto solar do carro. Presos dentro do veículo, os amigos usaram o que tinham à disposição. Algumas almofadas que estavam no carro foram transformadas em escudos improvisados para proteger suas cabeças dos fragmentos de vidro e das pedras de granizo que continuavam a atingir o carro. O granizo que caiu sobre Beji não foi apenas grande. Ele também era extremamente denso, com pedaços de gelo medindo até 8 centímetros de diâmetro, algo raro e muito perigoso. Durante a tempestade, outros motoristas nas estradas também enfrentaram dificuldades. Alguns carros ficaram totalmente destruídos e outros tiveram pneus furados e vidros quebrados. Após o término da tempestade, um dos amigos, Lu, saiu do carro e ficou impressionado com o estado do veículo. Amassados profundos cobriam o capô e o teto, espelhos laterais foram arrancados e o para-brisa estava em pedaços. Parecia que o carro tinha sido alvo de uma vingança pessoal da Mãe Natureza, relatou ele, com uma mistura de espanto e alívio, ao saber que todos haviam saído ilesos. Para Lu, o mais importante era que todos estavam bem. Os danos no carro poderiam ser reparados, mas o trauma do evento seria algo para se lembrar pelo resto da vida. Tempestades de granizo são comuns em algumas regiões montanhosas da China, mas o governo e os meteorologistas vêm estudando métodos de previsão e alerta mais precisos, dada a frequência e a intensidade cada vez maiores desses fenômenos. Tempestade em Nantong, China. Nantong, na província de Jiangsu,
foi devastada por uma tempestade intensa em 30 de abril de 2021. Ventos de mais de 160 km por hora arrancaram árvores e viraram barcos de pesca. A cidade entrou em pânico, mas alguns corajosos registraram o caos. Com o fim da tempestade, ficou evidente a extensão dos danos. Mais de 3.000 pessoas foram evacuadas, mas não houve feridos graves. Nantong está situada a cerca de 100 quilômetros de Xangai, e apesar da tempestade ter afetado várias cidades, nenhuma foi tão atingida quanto Nantong. Luzes misteriosas durante o terremoto em Acapulco, México. Acapulco, no México, conhecida por suas praias e pelo turismo, foi atingida por um fenômeno tanto assustador quanto intrigante em 7 de setembro de 2021. Uma noite tranquila na cidade mudou repentinamente quando um terremoto de magnitude 7 atingiu a região, a aproximadamente 18 quilômetros ao nordeste da cidade. O tremor foi intenso e moradores e turistas se apressaram em evacuar prédios e procurar lugares seguros. Mas, para surpresa de muitos, o terremoto trouxe um fenômeno peculiar. Luzes coloridas iluminaram o céu. Conhecidas como luzes de terremoto, ou EQL, esse tipo de fenômeno é raro e pouco compreendido. Algumas pessoas descreveram as luzes como flashes brilhantes azuis e verdes, semelhantes a relâmpagos. A ocorrência dessas luzes durante terremotos tem sido registrada ao longo dos anos, especialmente em áreas de grande atividade tectônica. Alguns cientistas acreditam que o fenômeno ocorre devido ao atrito e à pressão extrema nas rochas abaixo da superfície da Terra, liberando energia que é expelida na atmosfera como flashes de luz. Outros pesquisadores, porém, argumentam que essas luzes podem ser apenas faíscas, geradas por cabos de energia rompidos ou pequenos incêndios causados pelo próprio terremoto. Esse fenômeno peculiar é frequentemente associado a grandes terremotos, mas a comunidade científica ainda debate suas causas reais. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirma que ainda não há consenso sobre se as luzes são verdadeiramente geológicas ou apenas uma coincidência com o estresse causado nas infraestruturas elétricas. Contudo, para os habitantes de Acapulco naquela noite, as luzes no céu foram um lembrete sombrio e visual da imensa energia liberada pela Terra. Ciclone Titli na Índia. A costa leste da Índia foi devastada pelo ciclone Titli em outubro de 2018. O fenômeno natural atingiu diretamente os estados de Andhra Pradesh e Odisha, exigindo a evacuação de cerca de 300.000 pessoas. Com ventos que chegaram a mais de 125 km por hora e chuvas intensas, o ciclone Titli causou enormes estragos em vilarejos costeiros. Em Chi, uma pequena cidade em Odisha, a população foi alertada sobre a subida perigosa do rio Barruda, que alimentava as inundações locais. Naquela noite, a força do ciclone causou uma subida repentina do nível do rio, e moradores relataram que a água ficou tão alta que pontes e estradas ficaram intransitáveis. Um grupo de moradores se preparava para atravessar uma ponte de madeira que levava ao outro lado do vilarejo, quando alguns deles notaram o fluxo de detritos contra os pilares da estrutura. Com o aumento da pressão da água e dos detritos acumulados, a ponte cedeu, desmoronando completamente. Felizmente, os moradores foram alertados a tempo de evitar uma tragédia maior. Titli deixou para trás um rastro de destruição. Colheitas foram completamente dizimadas, vilarejos ficaram cobertos de lama e as estradas foram bloqueadas por deslizamentos. Os danos econômicos causados pelo ciclone chegaram a quase 920 milhões de dólares, e a população local demorou meses para se recuperar. Além dos danos materiais, o ciclone Titli deixou uma marca profunda na vida dos moradores das áreas afetadas. O ciclone causou a destruição de casas, escolas e hospitais, deixando muitas comunidades sem acesso a necessidades básicas, como eletricidade, água potável e assistência médica. A maioria das aldeias costeiras na região de Odisha depende da agricultura e da pesca para sobreviver. E com as plantações devastadas e as águas poluídas, a subsistência de muitas famílias foi colocada em risco. A reconstrução foi lenta e, apesar do apoio inicial do governo e de organizações de ajuda, algumas comunidades enfrentaram meses de escassez de alimentos e desemprego devido à perda de infraestrutura agrícola. O ciclone Titli também levou as autoridades indianas a repensarem as estratégias de resposta e preparação para desastres naturais. Embora a Índia tenha um histórico de lidar com ciclones,
A intensidade e a frequência desses eventos têm aumentado, o que exige medidas mais robustas de proteção. Após o desastre, o governo de Odisha investiu em sistemas de alerta mais eficientes e na construção de abrigos seguros para a população costeira. Hoje, há mais de 1.000 abrigos à prova de ciclones em áreas vulneráveis da costa leste, que podem abrigar milhares de pessoas e são equipados com alimentos, água e geradores de energia para emergências. Esse evento extremo destacou a importância da resiliência climática e da adaptação em regiões suscetíveis a desastres naturais. Muitos especialistas apontam que o aumento da temperatura dos oceanos e o aquecimento global contribuem para a intensificação dos ciclones na região do Oceano Índico. Portanto, é crucial que comunidades costeiras em países como a Índia, Bangladesh e Myanmar estejam cada vez mais preparadas para enfrentar tempestades de grande porte, investindo em infraestrutura resistente e campanhas educativas para salvar vidas e proteger propriedades. Essa tragédia foi um dos vários sinais claros de que o impacto das mudanças climáticas está atingindo as regiões mais vulneráveis do planeta, especialmente em países em desenvolvimento, onde os recursos para recuperação são limitados. Em resposta, o governo indiano e organizações internacionais vêm intensificando esforços para garantir que comunidades vulneráveis estejam melhor equipadas para suportar futuros desastres naturais, com programas que vão desde educação sobre riscos até melhorias nas infraestruturas locais. Esses eventos impressionantes e devastadores capturados em vídeo nos lembram do poder incontrolável da Mãe Natureza. Em diferentes partes do mundo, as forças naturais, tempestades de granizo, enchentes, ciclones e terremotos continuam a impactar a vida de milhões, causando destruição, mas também reforçando a capacidade humana de adaptação e resiliência. Em tempos de mudanças climáticas que tornam esses eventos extremos cada vez mais frequentes, a preparação e a conscientização se tornam mais importantes do que nunca. Desastres naturais afetam tanto pequenas comunidades quanto grandes cidades, e enquanto alguns países conseguem responder rapidamente com recursos e infraestrutura, outros enfrentam desafios para recuperar o básico, como abrigo, alimentos e água potável. A cada evento, aprendemos mais sobre a importância de desenvolver estruturas mais resistentes e de educar nossas populações sobre como agir em situações de risco. Ao mesmo tempo, esses eventos reforçam a necessidade de ações globais que combatam as causas das mudanças climáticas e minimizem os riscos que enfrentamos. Então, da próxima vez que olharmos para uma simples tempestade ou uma mudança repentina no clima, vale a pena lembrar que, por trás das nuvens e dos ventos, a Mãe Natureza ainda guarda uma força que precisamos respeitar e entender. Enquanto humanos, podemos não controlar esses fenômenos, mas temos a responsabilidade de aprender com eles e nos preparar para o que o futuro nos reserva. Afinal, proteger nossas comunidades é a melhor resposta que podemos dar a esse poder incontrolável. Obrigado por assistir e continue acompanhando para ver outros momentos impressionantes em que o planeta nos lembra de sua força.